É bem provável que em algum momento da sua vida você já tenha se deparado em alguma situação e de alguma maneira com a expressão ou termo militante ou militância política. Mas de que forma que isso chegou até você? Pois é, hoje aqui no Na Raiz a gente vai conversar um pouco sobre ideias, sobre noções generalizadas difundidas aí sobre o ser militante. Caricaturas. Caricaturas sobre o militante político. E aqui, antes de mais nada, eu já quero deixar alguns recadinhos importantes que você que já consome regularmente conteúdo no YouTube já está cansado de ouvir, mas que também deve saber o quanto que isso faz diferença, né? Então, você que está passando pelo vídeo por aqui, que está assistindo, não deixa de curtir, não deixa de deixar o seu comentário, de colocar alguma crítica, de fomentar a discussão a respeito do tema que a gente vai tratar aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você também acredita que vão se identificar com esse tipo de conteúdo ou que podem se surpreender positivamente. E também, caso você não esteja inscrito ou inscrita, não deixe de se inscrever aqui no canal. Isso é fundamental para que a gente possa chegar até mais pessoas e crescer cada vez mais. E eu peço também que vocês considerem conhecer a plataforma de financiamento coletivo independente do Na Raiz no Apoia-se, através do apoia.se/Na Raiz. É ali uma campanha que tem permitido garantir recursos para o canal para que ele se desenvolva, para que otimize essa produção, profissionalize ela e também me dê acesso a materiais que muitas vezes não são gratuitos, que precisam também de um custeio para poder acessar. Inclusive, aos apoiadores do canal que ainda não sabem, no mês que vem vai haver um sorteio exclusivo para as pessoas que estão participando desse projeto, no sentido de financiar, né, o Na Raiz através do Apoia-se. Vai ser sorteado esse livro aqui, que eu estou com ele na mão, que é o Feminismo para os 99%, manifesto aí, que foi escrito pela Cinzia Arusa, também pela Titi Bhattacharya e também pela Nancy Fraser. É um livro muito interessante. O processo, todas as instruções para o sorteio, eu vou deixar eles... eu estou mandando e-mails para as pessoas que já estão inscritas, que já estão participando do processo de financiamento. Então, você que já é inscrito no canal, não deixe de dar uma conferida lá na sua caixinha de e-mail. Já tem algumas instruções, algumas informações sobre como que o sorteio ele vai se proceder. E se você quiser participar desse sorteio, ainda dá tempo. É só você considerar e apoiar com qualquer quantia, né, uma quantia de qualquer valor, lá no Apoia-se do Na Raiz, e você já está apto ou apta para poder participar desse sorteio. Vai ser um prazer aí poder multiplicar o conhecimento através de várias vias, tá bom? Mas então bora lá. Se tem uma coisa que eu acho que ela é bastante comum quando a gente está lidando com pessoas do nosso convívio social, seja com pessoas às vezes na fila do banco ou então na fila do centro de saúde, quando a gente está esperando, sei lá, por um atendimento, por exemplo, a gente ouvir papos de algumas pessoas, e que isso nem se restringe apenas a pessoas do nosso círculo social, mas que também a gente vê isso se reproduzir através de figuras públicas, de pessoas que têm redes sociais com bastante seguidores, que fazem tweets e que até mesmo se consideram progressistas, mas que quando vão falar do militante político ou da militante política, vai sempre remeter a um arquétipo da imagem de uma pessoa que ela é raivosa, que ela é agressiva, que ela é rancorosa, que ela é fanática, dogmática, que cultua e idolatra personalidades políticas, ídolos políticos, que venera aí regimes ditatoriais, autoritários, regimes que no fim das contas não venceram, né? Não renderam, deram errado, e que nesse sentido não se enquadram nos moldes da sociedade atual, e que por conta disso essas pessoas elas são meio que tapadas, né? Tem uma visão limitada de mundo, não servem para dialogar, não dialogam e também possuem uma linguagem ultrapassada. E para além disso, a gente também vive numa sociedade hoje que ela é interconectada. E se a gente for pensar aí com o advento do uso da internet, a gente vai ver que tem uma galera super engajada nas redes sociais e tudo mais, trazendo críticas, muitas vezes com uma argumentação de problematização
a posturas, certas falas conservadoras, preconceituosas, muitas vezes cobrando de figuras públicas mesmo, por exemplo, né, que tem maior projeção, responsabilidade quando acontecem alguns equívocos, deslizes e tudo mais, e muitas vezes vão fazer essa crítica a partir de jargões que são bem embolados ali, de frases de efeito, né, que são bem construídas e que vão se adequar muito bem a determinados tipos de contexto. É aquela tal da lacração, né, que muitas vezes busca ser enquadrada enquanto militância política. E aí você vai ter aquela hashtag, por exemplo, né, muito famosa, descansa militante. Muito também tentando associar o que é essa ideia do cancelamento nas redes sociais, que a gente sabe que não está cancelando a ninguém, a também associar isso à militância política. E que vocês que já acompanham os debates que eu faço aqui no canal sobre militância, inclusive em outras redes sociais que eu trato desse tema também, que isso na verdade não passa de uma vulgarização, de um reducionismo e de uma banalização, né, de um esvaziamento do verdadeiro significado de militância política. Pois então, gente, essas são algumas das formas muito comuns, por sinal, de banalização, de estigmatização, de ridicularização do significado de militância política. E que, em decorrência disso, pode levar a questões que são mais complicadas, como, por exemplo, a criminalização da militância política. E tem uma coisa que ela é muito comum também quando a gente está falando de como as pessoas lidam com essa ideia de militante e tudo mais, que é muitas vezes uma ideia da pessoa que fica assim, nossa, é um pessoal que parou no tempo, que tem uma visão super limitada de mundo, que não consegue se localizar na realidade atual, né, que defende um modelo de sociedade muito, muito retrógrado e que tem uma comunicação, inclusive uma linguagem ultrapassada. E aí, sobre essa questão da linguagem, eu gostaria de me atentar aí à sensibilidade de vocês. Afinal, muitas vezes as pessoas pensam, né, quem em pleno século XXI vai se referir a uma outra pessoa, a outras pessoas do seu grupo, como camaradas, como companheiros e companheiras. Meu Deus, parece que esse pessoal está preso na União Soviética do século XX. Mas aí, se alguém que estiver assistindo esse vídeo tenha uma mentalidade dessa forma, ou que já pensou desse jeito, eu peço que vocês tentem fazer um exercício de buscar entender a linguagem como uma simbologia, uma forma de simbologia. Uma simbologia que ela consegue atravessar o seu tempo para manter e inclusive revigorar os seus referenciais, traçando aí significados que eles vão estabelecer vínculos de solidariedade de classe e também que vão refletir relações de confiança política entre as pessoas, entre esses grupos que se veem pertencentes a esse tipo de expressão, que se referenciam, né, nessa simbologia. Então, quando você pega e levando esses aspectos em consideração e trata dessa linguagem como simplesmente ultrapassada, você reduz essa linguagem a isso, você na verdade está desconsiderando todas essas formas de relação, todas essas formas de afeto até, que essas pessoas elas constituem a partir dos espaços que elas constroem de convívio e também das coisas que elas constroem coletivamente, sabe? Então eu acho que a gente precisa ter muito essa sensibilidade sobre como a gente trata a linguagem militante, tendo esses aspectos em consideração. Isso sem contar que vai ter uma outra generalização, uma outra forma também muito usual de se ver o militante político, que vem naquela ideia de que o militante político é aquela pessoa de classe média, aquela pessoa que não quer nada da vida, aquela pessoa que não trabalha, aquela pessoa que não faz nada, que só quer saber de arruaça, que só vai em manifestação para poder fazer quebra-quebra. E aí é uma outra coisa para a gente ficar com o olho aberto, porque esse negócio aí do quebra-quebra, geralmente, quando se fala sobre isso, está fazendo menção, mesmo que de forma implícita ou de forma mais indireta, a respeito de táticas de ação direta e também que acontecem, né, nas mobilizações, nas manifestações de esquerda. Eu pretendo fazer um pouco mais para frente um vídeo mais específico, tratando de forma mais detalhada mesmo, a respeito dessa questão de tática de ação direta e sobre a tática Black Bloc também. Eu acredito que é um tema importante de se tratar, eu tenho pesquisado, tenho estudado mais sobre esse assunto e vou tratar mais pra frente. Não vou falar nesse vídeo aqui hoje a respeito disso, mas mesmo assim
eu acho que é importante abrir um parênteses aqui e também para falar que a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente está abordando sobre isso, principalmente com o tipo de abordagem que a gente costuma ouvir por aí, que é muito usual e que não trata esse tema com a devida profundidade e responsabilidade que ele precisa. Então, se você aí, caso não seja inscrito ainda no canal, e acha que esse tema é um tema interessante de se acompanhar, de se aprofundar e tudo mais, não deixa de se inscrever, não dá bobeira, se inscreve aí para você acompanhar mais perto, não deixar de saber quando esses vídeos vierem mais para frente. Tá em processo, vai rolar, tá bom? Mas é a partir daí que a gente vê que se começam a criar outras imagens e vincular outras imagens à imagem do militante, como a imagem do terrorista, como a imagem do criminoso, a imagem do bandido, a imagem da pessoa que oferece um risco à segurança pública, a imagem da pessoa que oferece um risco aos valores do cidadão de bem. E a partir daí começa um processo, você começa a perceber, você começa a ver as coisas acontecendo, né? Criando listas, por exemplo, e vazando listas com informações, expondo pessoas publicamente. A gente já viu isso acontecer recentemente aqui no Brasil. A gente começa a ver processos de perseguição política a partir de questões assim. A gente começa a ver processos de pessoas que começam a ser deportadas dos seus países, que começam a ter caçadas as suas cidadanias. A gente começa a ver processos de difamação de reputações, de imagens das pessoas e que inclusive podem ocasionar em casos, e que isso acontece e infelizmente não é tão raro quanto a gente pode imaginar, que é de extermínio, que é de aniquilação dos corpos, que é de assassinato, né? Isso infelizmente é uma mancha que atravessa a realidade sócio-histórica. Não se reduz apenas no Brasil, mas isso também é um marcador muito profundo na realidade brasileira, de como que a militância política ela é atravessada por essas formas de lidar com a militância. Infelizmente é uma questão que aconteceu, ela acontece historicamente e a gente precisa tratar isso aqui também. Pô, mas aí você pode estar pensando assim, mas por que isso acontece? Por que essa galera é tão perseguida assim? Por que o pessoal coloca tanto o militante como um alvo dentro da sociedade? E aí, gente, a respeito disso, acho que é importante a gente perceber que essas tentativas, essas investidas em descaracterizar e deturpar a militância, ela advém muito de uma ideia e de uma postura de vincular todo tipo de posicionamento que está desalinhado com uma ordem hegemônica, com uma certa narrativa e que se postula em relação a essa ordem com uma radicalidade política, ou seja, né, que se propõe a entender e atuar sobre os problemas sociais a partir da sua raiz como algo nocivo para a sociedade. E no fundo, gente, é nocivo sim, é perigoso para os interesses de uma parcela da população que visa impor justamente os seus interesses de classe e manter os seus privilégios em detrimento da exploração da grande maioria da população que é explorada, que é humilhada, que é desumanizada e que é assassinada nesse processo. Essa militância radical, ela configura sim um grande perigo para essa parcela da população que quer impor seus interesses, que quer manter esses privilégios, mas o que esse pessoal busca colocar como um fato é como se essa militância política fosse, na verdade, um risco para a sociedade como um todo, para todo o bojo da população, para a maior parte das pessoas, e não para uma minoria proprietária usurpadora. E aí é todo esse processo de medo, de pânico, que vai gerar uma histeria, que vai gerar uma despolitização e que pode despertar, e muitas vezes desperta, uma antipatia e um ódio por parte da própria maioria da população, por parte da própria classe de trabalhadores, para com essa militância política. O que leva, inclusive, a processos em que se legitima e até autoriza ao Estado ele utilizar da coerção, ele utilizar dos mecanismos e do uso do monopólio aí da força para poder reprimir e para poder violentar essa militância política. E diante disso, a gente precisa ter também uma compreensão
de que ser militante político é também um processo de quebra de paradigmas. O militante político ele está realmente querendo romper com uma ordem que ela está instituída, mas isso não se dá a partir dessa narrativa construída que caricatura uma pessoa e uma imagem, né, um perfil de pessoa que é raivosa, extremamente violenta, agressiva, que é fanática, que é rancorosa e que também acarreta a um risco à maioria da população, as pessoas que são exploradas, as pessoas que são oprimidas, porque isso aí é um factoide, isso aí é uma construção fictícia que foi construída mesmo para poder afastar, para poder justamente fazer com que não haja esse pertencimento e um referencial da sociedade para com a militância política. E aí você pode estar realmente se questionando assim, pô, mas se o militante aí vai ser perseguido politicamente, corre o risco de sofrer repressão do Estado, é mal visto pela sociedade muitas vezes, nossa, por que então que alguém vai querer ser militante? Para quê? Por que se sujeitar a uma condição, uma situação dessas, num contexto como esse que a gente está vivendo? E aí esse é um debate muito importante para a gente poder fazer, porque a gente precisa perceber a militância política como não apenas como uma opção para além disso, mas como uma necessidade histórica. E a gente precisa entender que o militante, ele para além de ter uma tarefa, ele também tem como uma obrigação estar se comunicando com as pessoas, estar trazendo reflexões e discussões de maneira coletiva, se organizando, cumprindo funções organizativas e ações sociais que vão aproximar essa militância política do seu meio, do entorno ali onde ela está vivendo, né? E nesse sentido, o militante ele pode atingir aquilo que é mais perigoso para esse sistema, que é a autonomia. Autonomia de pensamento, autonomia de ação, autonomia para a emancipação, porque no fim das contas, é o militante que pode fazer revolução. E aí que a gente começa a entender a importância que essa militância tem no sentido de entender a realidade em que ela está inserida, ao mesmo tempo em que busca encarar as contradições dessa realidade. E aí eu digo aqui encarar não no sentido de, por exemplo, negar as contradições como se elas não estivessem ali, como se elas não existissem e como se a pessoa estivesse simplesmente se isolando daquilo, fingindo, vivendo numa realidade totalmente idealista, que não tem nenhum tipo de confronto para com o que é a realidade concreta e aí até se aliena dessa realidade. Não estou dizendo nesse sentido. Quando a gente está falando, inclusive, como um processo de negação da realidade, das contradições, a gente está dizendo que é um processo onde a gente não aceita que essas contradições e que essa realidade ela seja condutora, ela venha induzir as nossas existências. Ela vem traçar as determinações que vão justamente fazer a nossa vida se reproduzir da forma como ela se reproduz. E nesse sentido a gente precisa sim negar essas contradições dentro dessa perspectiva, ao mesmo tempo em que a gente passa por um processo de afirmar algo diferente, algo que se opõe a essa contradição e busca construir algo novo. E nesse sentido a gente precisa projetar um horizonte de transformação. A gente precisa projetar um mundo novo para isso, né? Um mundo que não se coloque para reproduzir as opressões e as explorações que são base, que amparam aí a civilização atual. E para isso acontecer, minha gente, não tem jeito. Tem que dialogar com as pessoas. E tem que dialogar fundamentalmente com quem se discorda de nós. Porque a gente precisa ter essa percepção muito evidente, muito nítida, que a maior parte da população não tem acesso, não tem a oportunidade de ter essa formação crítica e essa atuação que a militância política ela foi absorvendo, ela foi assimilando a partir da sua trajetória, tá? Muita gente não consegue ter tempo, ter condição física e psicológica para poder se adentrar nesse sentido. O Marx já diz isso pra gente, que a ideologia que vigora na sociedade é a ideologia da classe dominante, que mantém aí o aparato dos instrumentos de difusão ideológica, né, das instituições que garantem aí a reprodução e a normalização do que é essa realidade que a gente está vivendo. E nesse sentido, muitas vezes, e grande parte das vezes, as pessoas vão estar sim refratárias, avessas ao que são as ideias e a proposta que a militância política vem trazer na sua crítica, que vem trazer aí na sua atuação também. A gente precisa entender isso
como um processo de consciências contraditórias e que estão em disputa. É um processo de disputa de consciência. E é por isso que o militante político ele precisa aí de tática e estratégia para poder atuar essa realidade. E é por conta disso também que a militância ela demanda de nós organização. Porque tática e estratégia ela não se coloca possível a partir de um âmbito onde a gente traça isso de maneira isolada, onde a gente traça isso de maneira individual. É preciso estar se organizando coletivamente, ela passa pelo crivo da experiência, ela passa pelo crivo da praxis, né? E através de reflexões que vão aí refletir sobre a correlação de forças a nível global, a correlação de forças a nível nacional e também territorial, pensando aí de maneira mais localizada. E de que maneira que isso é possível de ser feito, como que a gente viabiliza isso? Através da organização coletiva nos movimentos sociais, organização coletiva nos partidos políticos, nos sindicatos, em coletivos, né, no movimento estudantil, em associações de bairro, em conselhos populares, em frentes de atuação e resistência, nos comitês, bota fé? Então, é por isso que a nossa atuação militante ela precisa se pautar a partir de um exercício de uma pedagogia que coloque a nossa comunicação de forma cada vez mais compreendível às pessoas. Porque é isso, né? Militância, ela é fundamentalmente comunicação. E é por isso que eu bato na tecla, eu falo incessantemente aqui no Na Raiz, que a militância, ela precisa ser dialógica. Por mais que isso possa parecer redundante para alguns, e muitas vezes, né, acaba sendo, mas eu acho que é muito importante, muitas vezes, a gente está afirmando o óbvio, porque faz diferença também. E por que eu digo isso, né? Eu falo que a militância ela é dialógica porque a gente percebendo que a militância ela está intrinsecamente relacionada com a comunicação, a gente consegue perceber que a comunicação ela é dinâmica e ela é plural. E ela exige de nós ferramentas de linguagem, de diálogo, que elas são diversas, que elas precisam se adaptar em diversos ambientes e que elas são flexíveis também, né? Então, isso vai depender muito, a nossa abordagem vai depender muito do ambiente em que a gente está se inserindo, de com quem a gente está dialogando, de qual é o contexto em que a gente está lidando ali. Então, é muito uma relação que ela é contextual. É nesse sentido que a gente precisa perceber, por exemplo, as ferramentas diversas que estão à nossa disposição para a gente fazer militância e não se fechar a essas ferramentas. A gente pode perceber, por exemplo, como que o conhecimento teórico ele pode servir como uma ferramenta para aprimorar a nossa militância política, né? A gente pode perceber como que a ciência ela é fundamental para a gente poder fazer uma análise objetiva da realidade material, para a gente compreender a realidade como ela é, sem deixar de lado o nosso posicionamento crítico sobre os fenômenos sociais que atravessam a nossa realidade. E aqui vale abrir um parêntese sobre uma questão que eu acho que ela é muito importante, que se dá a respeito muitas vezes de uma ideia que ela é difundida, de que a política ela pode ser tratada sem uma posição crítica ou que ela pode ser abordada de maneira imparcial. E aí eu preciso fazer a consideração de que isso não é verdade, gente. Não existe discurso neutro, não há ponto zero na política. Toda abordagem, ela parte de uma perspectiva, ela está atendendo a determinados interesses ou ela está alinhada com certas narrativas que foram construídas historicamente e que têm reflexos do contexto que ele é social, de um contexto que ele é político, que ele é temporal, que ele é econômico de uma época. Não dá para fugir disso. E aqui eu me aproprio das palavras do professor Gustavo Seferian quando ele diz que todo discurso que se coloca enquanto neutro, na verdade, ele está a serviço de defender a manutenção de um estado de coisas. E para além da ciência, a gente também pode e como deve dialogar com o que são os saberes tradicionais, as práticas ancestrais dos povos que constituíram os seus próprios referentes e a sua própria trajetória, que não se amparam em uma relação humana, em uma relação com a sociedade pautada pelo lucro, pautada pela mercantilização e pela mercadorização da vida. E a gente pensando, por exemplo, no contexto de integração latino-americana, isso é muito importante da gente referenciar e da gente valorizar o que são esses acúmulos de vida, né? Acúmulos de vida dos povos originários, das populações tradicionais, dos povos indígenas, das populações quilombolas, das comunidades tradicionais. A gente precisa se referenciar nisso e valorizar
o que a gente percebe que é sim uma perspectiva de uma nova forma de se viver em sociedade que não se paute por essa relação capitalista. Então isso é fundamental da gente valorizar, entendendo que nós vivemos em um contexto que possui as suas particularidades, que possui as suas especificidades culturais, para que a gente consiga entender essa realidade se localizando nela e para que também a gente não faça muitas vezes uma análise da realidade que seja elitista e inclusive eurocêntrica. Da mesma forma, a gente também pode se utilizar da tecnologia para poder fazer militância. E aqui eu quero usar um exemplo para poder ilustrar para vocês, que é o exemplo da internet. Eu considero a internet como uma ferramenta complementar à nossa comunicação militante. Mas veja bem, aqui eu estou utilizando da expressão complementar. E por quê? A internet, ela não contempla a totalidade do que a ação militante ela demanda de nós, que é a organização e praxis. Praxis nas ruas, praxis nos territórios, através do contato direto com as pessoas. Então, o militante político, ele não vai ser necessariamente aquela pessoa chata no Twitter que reclama de tudo e de todos a todo tempo, 24 horas por dia, que está sempre com 5 pedras na mão para poder tacar em quem comete ali um deslize e tudo mais, e está ali levantando hashtag, sacudindo ali as redes sociais o tempo todo. Esse tipo de pessoa pode estar realmente preocupada e problematizando o que são a situação da realidade atual, a situação de comportamentos e também até mesmo problematizando as estruturas da sociedade. Mas se essa pessoa não está direcionando essa revolta para uma ação organizada, então eu lamento muito informar, mas é só isso mesmo, é problematização. E aí tem uma coisa que vale lembrar, de que toda vez que alguém chama uma pessoa que é militante de intolerante, de pessoa que não dialoga, é porque, na verdade, esse militante, essa militante não abre mão dos seus princípios, não se descola da sua ética política, não se vende por acordões e negociatas, não deixa de lado a sua postura de radicalidade e o seu compromisso e o senso de urgência de transformação profunda da sociedade. Não abre mão de pautar isso nos espaços em que essa pessoa ocupa. Não abre mão de estar colocando e de estar defendendo um projeto real de transformação da sociedade. E aí, quando você não cede aos interesses dominantes, quando você não cede aos interesses de quem já exerce e impõe uma influência sobre a sua vida, sobre a sua existência, sobre o seu modo de existir, sobre como você trabalha, de que maneira você trabalha, de que maneira você dispõe do seu tempo para poder sobreviver, de que maneira você tem ou não qualidade de vida, aí você é um extremista. Aí você não serve para dialogar. Aí você é um fanático. E aí eu quero provocar para vocês, antes de terminar, um exercício de imaginação, de criatividade. Para imaginar você se a gente vivesse numa realidade onde toda essa maioria de pessoas que sustenta as bases materiais de produção dessa sociedade que a gente vive se tornasse militante e rebelasse todo o seu potencial de transformação real da sociedade. Você pode estar imaginando aí que muito provavelmente as coisas iam ser bastante diferentes, que muita coisa ia mudar, né? Pois é. É por isso que um papel fundamental da gente que é militante é poder criar condições para que cada vez mais pessoas possam entender e conseguir se organizar, possam conseguir se tornar militantes também. A gente precisa se constituir enquanto maioria social de militantes políticos. E aí, gente, é isso. Esse vídeo é para poder trazer um pouco o orgulho do que é ser militante, sabe? De ressaltar isso e de descaricaturar o que são essas impressões construídas, muitas vezes mal construídas, do que é o ser militante político. E aí eu quero terminar esse vídeo dizendo para vocês que eu me orgulho de ser militante e eu me orgulho de me referenciar em figuras históricas como Vladimir Lenin, como Rosa Luxemburgo, como Carlos Marighella, como Chico Mendes, como Marielle Franco, como Plínio de Arruda Sampaio, como Sônia Guajajara, entre muitas outras mais. Orgulho de ser de luta, orgulho de ter coragem, orgulho de ser resistência, orgulho de ser revolucionário. Porque esse mundo que está aí
não cabe para nós. E aqui, recitando uma canção que eu gosto muito do Teatro Mágico, que tem um trecho nela que diz o seguinte: quem de pé ficará se a luta acomodar? Diga, quem nos dirá? Quem viver provará nossa emancipação.